Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de geografia. Então, com certeza vocês já estão com o seu material em mãos, não é? Para participar dessa aula que vai ser de grande descoberta. Vamos lá? Inclusive, antes de eu começar, eu trouxe aqui, uma surpresa. Uma surpresa, tia Fabiola? Sim, uma surpresa. E o que será que nós temos aqui? Quem gostaria de saber o que tem aqui dentro? Eita, que legal! Vocês vão saber, viu? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui na aula, que no finalzinho a tia Fabiola vai mostrar a grande surpresa que nós temos aqui, tá certo? Vamos abrir o livro na página 222. O cotidiano das famílias no passado. Assim como nos dias atuais, as famílias no passado eram formadas de várias maneiras e tinham cotidianos diferentes uma das outras, né? Nós já aprendemos sobre o cotidiano, o dia a dia, não é? Da nossa família, né? Da sua família, e hoje nós vamos aprender da família do passado, certo? Há cerca de 50 anos atrás, no entanto, era comum que as famílias fossem maiores que as famílias atuais. Além disso, geralmente as mulheres eram as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico, não é? Leia a história a seguir, vamos ler. Porque assim, antes de nós lermos, nessa partezinha aqui que acabamos de ler, né, fala que as mulheres eram as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Antigamente, bem antigamente, as mulheres viviam mais para o lar, para cuidar dos filhos, das coisas da casa, do marido, e o marido era quem saía para trazer o sustento e o mantimento para dentro do lar. Que hoje já é bem diferente, né? Os dois juntos se somam e constroem uma família, não é isso? Então vamos lá. Leia a história a seguir. É você nesta foto, vovó? Sou eu sim, Isabela. Tirei essa foto no meu primeiro emprego. Você já era casada com o vovô? Era sim. E nessa época era tudo muito corrido para mim. Eu tinha de trabalhar fora e em casa também, pois seu avô não ajudava nas tarefas domésticas. Naquela época, os homens não faziam esse tipo de trabalho. Puxa, devia ser muito trabalho. Com sua mãe também era assim? Sim, mas minha mãe não trabalhava fora. Antigamente, cuidar dos filhos e da casa era obrigação somente das mulheres. Sim, a mamãe e o papai dividem as tarefas na nossa casa e meu irmão e eu também ajudamos. Olha só que legal, não é? E a avó dela disse assim: mas tudo isso foi mudando ao longo do tempo, não é? Então, ok. Com o passar do tempo, o cotidiano das famílias foram mudando, né? As mulheres passaram a trabalhar fora, os homens passaram a ajudar dentro de casa, não é verdade? Como ela mesma falou aqui, houve essa mudança, essa transformação. Aqui na página 223, nós temos algumas perguntas. Vamos lá? Pergunta 1. Como é a divisão das tarefas domésticas na casa de Isabela? Então, aqui vocês vão responder como é que é feita a divisão, não é, das tarefas domésticas na casa de Isabela. O que foi que ela disse aqui? Sim, a mamãe e o papai dividem as tarefas na nossa casa. E eu e meu irmão também ajudamos, ok? E a pergunta 2. E na casa da avó de Isabela, como era a divisão das tarefas domésticas quando ela se casou? Bem aqui falam que ela o quê? Ela trabalhava fora, não é verdade? E cuidava das coisas de casa. Na questão 3. Como é a divisão das tarefas domésticas na sua casa? Aqui você vai responder como essa divisão de tarefas domésticas na sua casa, tá certo? Vamos aqui. Na página 225,
objetos e documentos pessoais. Vamos ver? Fala assim: além das entrevistas e das conversas com nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família, como por meio de análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano no passado. Olha só o que ele achou, uma sanfona bem antiga. Fábio observou um antigo acordeon, instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, descobriu que seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento e que sempre o tocava em festas e comemorações. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acordeon é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais do interior do país. Vamos para o próximo? Ao ter contato com a máquina de escrever de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, mas também notou que é mais difícil corrigir erros de digitação. Sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina escrevendo textos que expressavam suas ideias. Na próxima figura, Fábio leu algumas cartas trocadas entre seus avós, quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardaram aquelas cartas como uma lembrança do carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. Sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era mais demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, mais lento que o atualmente. Aqui também nós vamos ter duas perguntas. A primeira pergunta: sua família também tem o costume de guardar objetos antigos? Segunda pergunta: em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros são descartados? Aqui na página 226, nós vamos observar alguns documentos. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, avô de Fábio. Olha só, que nós temos alguns documentos, certo? Ao analisar a cédula de identidade de seu avô, Fábio soube sua nacionalidade, o ano e a cidade em que ele nasceu. Assim, pôde observar a aparência física de seu avô quando tinha 25 anos de idade. Já no título eleitor. Ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava, onde votava e como era sua aparência quando tinha 34 anos de idade. Em que ano, lá vai mais pergunta, a terceira. Em que ano Ademar nasceu? Aí você vai observar na identidade dele e vai colocar o ano, tá certo? Questão 4. Qual era a profissão de Ademar? Da mesma forma, tá? Página 227. Os documentos pessoais são importantes fontes de informação, além de terem funções específicas. Observe. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. É ela que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz informações sobre a data, o horário e o local de nascimento dela. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita e é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em uma escola pública ou particular, de programas sociais do governo. Outro documento agora.
Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade, que é o nosso RG. Ele é um documento de identificação que traz informações semelhantes às contidas na certidão de nascimento, como o nome do portador e sua data e local de nascimento. Além disso, ela traz a fotografia e a assinatura do portador, do dono do documento, ok? A próxima é a carteira de trabalho. Carteira de trabalho e previdência social é o documento em que são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa. Por meio dela, são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego. E o título eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais, né? Todos os brasileiros podem tirar o título de eleitor a partir de 16 anos. Então, aqui nós temos as fotos dos documentos que nós acabamos de ler, ó. Certo? Ok? Vamos lá. Aqui na página 228, nós vamos ter atividade. Bom, na página 228, essa atividade vai ficar para casa. Não esquecendo de fazer também as atividades que nós lemos, da página 226 e 224, certo? Agora vamos lá para surpresa que a tia Fabiola trouxe para vocês. O que será que é? Nós falamos sobre alguns objetos antigos que as pessoas costumam guardar, não é verdade? Falamos sobre a sanfona, uma máquina de datilografia e falamos mais sobre o quê? As cartas, não é verdade? A tia Fabiola trouxe uma bem legal para vocês. Vamos ver? Bem antiga, tá? Isso é uma relíquia de uma pessoa que gosta de guardar. Então vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Tia Fabiola, o que é isso? É uma máquina de datilografia. Olha que legal. Aonde nós temos aqui, ó, as letras, não é? Do alfabeto e os números. Olha que bacana. Antigamente se fazia assim. Nós colocávamos a folha de ofício, rodávamos, olha só. Então, fazíamos isso e escrevíamos. Ela tá tão antiga que tá bem clarinha. Oi, a tia Fabiola ainda lembra, porque a tia Fabiola era pequena. A mãe dela tinha um e a tia Fabiola gostava de ficar mexendo. Mas olha que legal. Tá vendo, ó? Então a gente colocava a folha e escrevia, como a tia Fabiola colocou aqui, com carinho para vocês. Não é bacana? Vamos dar mais uma olhada na máquina? Vamos lá. Aqui. Assim, pronto. Vamos lá. Vou levantar, ó. Olha só que legal. Hã? Gostaram de ver? Muito bacana, não é verdade? Tenho certeza que vocês amaram a surpresa, tá bom? Até a nossa próxima aula e um beijo no coração!